Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que estejam animados e dispostos para mais uma semana que se inicia e começamos com língua portuguesa como sempre. Você me conhece, professora Abigail Viana, vamos passar os próximos minutos aprendendo um pouquinho mais, revisando coisas que você já sabe e para que a aula seja interessante, preciso da tua participação. Antes de falar um pouco mais na sua participação, quero agradecer às minhas amigas que estão aqui comigo, fazendo que essa aula seja mais animada, mais alegre, mais interativa. Quero agradecer a Elaine, que está aqui traduzindo Libras, fazendo com que essa aula alcance um número muito maior de estudantes. Claro, tem aquela que você já conhece, que está aqui comigo todos os dias, não me abandona. Professora Kedma Santos, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professora Abigail. Começamos a semana bem, né? Aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês já estejam acordados no clima da semana, certo? Todos apostos. E eu estou aqui esperando a sua mensagem. Professora, como eu vou mandar uma mensagem para a professora Kedma? Você é novo aqui, seja bem-vindo. Vou te explicar. Você pode baixar o aplicativo do Educa Recife e mandar a tua mensagem para a gente em tempo real, durante a aula, assim, ao vivo. Eu vou fazer perguntas, você vai responder. Tá vendo esse QR Code aqui aparecendo? Você aponta a câmera do seu celular e vai baixar o aplicativo. Além de participar e assistir às aulas pelo aplicativo, mandar mensagem, responder perguntas, você tem várias ferramentas nesse aplicativo, inclusive a árvore de livros. Isso mesmo. Em um outro momento, quando vamos trabalhar aqui, eu vou explicar bem direitinho como você acessa, mas é muito simples e você tem acesso a inúmeros livros para estar lendo. Essa aula está sendo transmitida ao vivo e eu quero mandar um abraço a todos que estão assistindo agora na TV Nova, canal 22.3, de segunda a sexta, das 8h30 e também às 18 horas temos a reprise. E se você quiser rever essa aula, achou alguma coisa interessante, queria anotar, mas não deu tempo, se preocupa não. Você pode assistir no canal do Educa Recife no YouTube. Vai lá, procura Educa Recife no YouTube, tem as aulas de todas as turmas, desde a educação infantil até o EJA. Você fica à vontade para rever não só essa aula, como todas as demais, quantas vezes você quiser. Dados os nossos recadinhos, vamos começar a nossa aula de hoje, que o gênero textual é notícia. Já trabalhamos isso aqui em outros momentos, o ano passado, né? Que eu digo assim, às vezes a gente esquece que estamos no ano novo, mas vocês com certeza viram sim esse tema no quarto ano, ano passado. Professora, eu não vi, eu faltei aula. Professora, eu até vi, mas eu esqueci. Se preocupe não. Estamos aqui para rever, revisar e à medida que eu for falando, com certeza você vai lembrar. E como é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, que é a notícia, hoje mesmo eu tenho certeza que você já teve acesso a várias notícias. Então, fica sentadinho aí, fica atento, participando. Farei algumas perguntas e gostaria demais da participação de vocês. Aquela turminha que sempre está aqui com a gente, o Martim, a Laura, o Eliabe, o Marcelo, todos aí apostos para responder as perguntas. Joia? Você aí em casa costuma acompanhar as notícias? Tem pessoas que acompanham diariamente, não é? É aquele horário ali já certinho, acompanha as notícias, gosta de ver uma notícia antes de sair de casa, quer saber se aconteceu alguma coisa, se o trânsito está legal. Então, notícia é um gênero textual que está presente no nosso cotidiano. Nós temos acesso a ela em diversos locais. Não é um texto encontrado apenas num único local. Por exemplo, nessa imagem que você está percebendo aí na tela, a pessoa está usando o jornal impresso. Tanto é que a notícia que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, realmente eu colhi de um jornal. Só que o que é que acontece, quinto ano? Os jornais, como esse que você está vendo aí, ele está sendo mais assim difícil de encontrar. Sim, antigamente, de manhã cedo, sempre nos sinais de trânsito, nos semáforos, tinham ali pessoas, não é, vendendo jornal, pessoas faziam assinatura, e o rapaz, a pessoa responsável, entregava todos os dias ali na sua casa o jornal escrito assim, impresso. Só que o que é que aconteceu? Com a chegada da internet,
tudo vai se modernizando, não é? Então, hoje em dia é mais comum as pessoas terem acesso a jornais como esse, só que de maneira digital. É o mesmo jornal, tá? Tem as mesmas colunas, o formato é o mesmo, porém, em vez de ser impresso, é na maneira digital, o que tem várias vantagens. Está economizando papel, está preservando o meio ambiente, a pessoa pode estar com ele em qualquer lugar a partir de um aparelho celular, por exemplo. Mas tem quem gosta, né, do contato com o papel ali, de folhear, então fica a critério de cada um. Mas as notícias são encontradas em jornais, como eu disse a vocês aí, ó, de forma impressa. Então, qualquer notícia que você quiser saber, você vai no site de busca, tanto que aconteceu agora como de algum tempo atrás, e você vai encontrar com facilidade. Só tem cuidado, tá certo? Para ver se aquele site que você está acessando ali é um site confiável, para que você não esteja sendo vítima de uma fake news. Já ouviu falar desse termo, fake news? Fake news é uma notícia falsa. Em resumo, é uma mentira. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente lê uma informação que não é verdadeira, a gente pode passar à frente e isso não é nada bom. Também a notícia é dada nos telejornais. Então, é muito comum você, ou pela manhã, tem na hora do almoço também, fim de tarde, existem canais de TV que passa notícia o dia inteiro, é específico só de notícias. Então tem ali quem se agrada, né? Passa o dia inteiro ali nos seus afazeres, mas ouvindo as notícias. Então, mostrei para vocês aqui onde vocês podem encontrar notícias. Se você lembrou de algum outro lugar que também você tem acesso a notícias, você vai dizendo para a gente no chat, tá certo? Se você costuma ler notícias, onde você lê essas notícias e se faltou aqui algum lugar que tem notícias que eu não falei. Então, a notícia, ela é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Observem aí que nessa minha fala eu já citei outros locais onde a notícia pode ser encontrada que eu não havia falado, como, por exemplo, revistas e também o rádio, né? Tem aquelas pessoas que são fiéis ao rádio, que não trocam o seu radinho ali por nada, é andando e com um radinho de pilha ali escutando. Deixa eu perguntar aqui à professora Kedma, será que ela costuma estar assim antenada às notícias? E aí, professora, a senhora costuma acompanhar? Por quais meios? Acho que TV não, porque passa o dia todo aqui trabalhando, mas e aí, professora? Fale com a gente aí. Como a gente sempre está planejando aula, a gente fazendo, né, as nossas atividades aqui, além de dar aula para vocês, claro, eu acompanho pelas redes sociais. Lembrando, essa questão da notícia por rede social, é importante que a gente acesse em fontes confiáveis, né? A gente tem um problema com relação à notícia. A tecnologia é bom, mas se a gente não vai na fonte confiável, a gente tende a cair nas fake news, né? Então, eu procuro acompanhar pelas redes sociais mesmo. Pronto, então aí está dado o recado. Eu queria saber de vocês em casa, por onde vocês acessam a notícia. Passem aí pelo chat e a professora vai passar para mim. Chegou já alguma coisa, foi? Já chegou. Laura disse que acompanha pela televisão e um pouquinho pelo celular. Legal, Laura. Tá com saudade de você nas aulas, né? Muito bom ter você conosco novamente. Como Laura, vão dizendo aí pra gente por onde vocês acessam, se vocês costumam ver todos os dias ou é só de vez em quando, mas vamos continuar aqui. Vamos ver agora as principais características desse gênero textual. Então, trabalhamos aqui esse ano já vários tipos de gênero textuais. Cada um tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, o que lhe faz ser diferente do outro. Vamos ver agora as características da notícia. Primeiro, é um texto de cunho informativo. Então, para que serve a notícia? Para trazer informação. Isso aí eu acho que está bem claro para todo mundo, não é? São textos descritivos ou narrativos, está contando algo que aconteceu. Textos relativamente curtos. Não é que é obrigado a notícia ter um texto curto, mas também não é aquele texto tão longo. Tá? Até porque no corre-corre do dia, as pessoas querem tudo hoje muito assim, claro, objetivo, resumido.
Não é? Infelizmente, tá, gente? É uma prática que as pessoas não têm nem tanta paciência de estar lendo, e ler é muito bom. E também a notícia é veiculada nos meios de comunicação. Eu falei anteriormente, na outra tela, que são acontecimentos atuais, tá bom? Nós vamos nos ver no decorrer da aula de hoje, não, na próxima aula que a gente vai continuar esse assunto, a diferença entre notícia e reportagem. A reportagem ela pode ser feita com um tema não necessariamente que aconteceu hoje ou que aconteceu ontem, mas algo que as pessoas tenham interesse naquele tema. A notícia, ela precisa ser atual. Algo que aconteceu há 15 dias, se não tiver nenhuma mudança no fato, dificilmente será noticiado hoje. Né? Então, as pessoas querem saber o que está acontecendo agora. E como a professora falou, a tecnologia, vamos agora falar um pouquinho do lado bom, né? Ela permite que a gente saiba o que está acontecendo praticamente no exato momento em que acontece. Não é como antigamente, né? Que passava-se um tempo. Hoje em dia, às vezes, antes disso, por exemplo, se agora aí na sua rua está acontecendo algo de diferente, daqui que, por exemplo, o jornalista chega, a equipe de TV ou a equipe do jornal chegue, você mesmo já pode ter fotografado, colocado em rede social, explicado o que aconteceu. Então, está tudo muito rápido, não é? Então, a notícia tem esse dinamismo, precisa ser uma coisa atual, relevante, tem que ser uma coisa importante. A gente não vai sair na notícia uma coisa que acontece diariamente e que é comum, tá certo? Então, esse é o lado bom da tecnologia, fazer com que a notícia chegue para a gente num tempo mais rápido. O perigo é, como a professora Kedma disse, são as fake news. Então, se você vai ver uma mensagem na tua rede social, antes de compartilhar, verifica se aquilo ali realmente procede para você, sem querer, não estar aí disseminando uma notícia que não é verdadeira. Outra característica é a linguagem formal, tá? Aquela linguagem mais culta. Você não vai encontrar na notícia ali gírias, não é? Então tem que ter cuidado nisso aí. Quem sabe um futuro jornalista está nos assistindo, já vai pegando aí as dicas e quem sabe daqui a alguns anos você está aí trabalhando essa profissão tão honrosa, não é? Que traz a informação. Nós vimos aí na época da pandemia os repórteres assim, se arriscando, se expondo, indo para lugares assim, perigosos, mas para trazer a notícia para a gente que estava em casa querendo saber das coisas, né? Então, aqui um parênteses, parabéns a todos os jornalistas que estão nos assistindo, né? Vocês são maravilhosos, em especial a nossa querida Vanessa aqui da produção, né? Vamos continuar. Também o texto, ele tem títulos, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o exemplo. Ele tem o título principal, que a gente chama de manchete, aquele com letras bem grandes, que fica em cima do jornal ou da revista, ou até mesmo no site. O formato é o mesmo, tá, gente? Seja onde for que essa notícia for escrita, ela vai ter esse mesmo formato. Também tem o texto auxiliar. Eu vou mostrar daqui a pouco, se preocupem não, vocês vão ver, perceber como é. Os textos são em terceira pessoa. Como assim, professora? Não entendi. Nós já trabalhamos aqui um pouquinho sobre pronomes. Pronome, gente, é aquela palavra que substitui o nome. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu posso dizer, Vanessa é jornalista, mas eu posso tirar o Vanessa e colocar, ela é jornalista. Então, pronome, ela, é a palavra que substitui o nome. Primeira pessoa, eu, no singular, tá? Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, a notícia é em terceira pessoa, ele ou ela. E se for no plural, eles ou elas. Entendeu o quinto ano? Eu acredito que sim. Qualquer dúvida, vai no chat, tanto do aplicativo quanto do YouTube, que eu vou ter o maior prazer de explicar quantas vezes você achar necessário, tá bom? O discurso é indireto e os fatos, como eu disse, são reais, atuais e cotidianos. Olha essas três características. Reais, veja, foi o primeiro a ser colocado. Não pode ser mentira. A notícia, ela tem a obrigação de ser verdadeira. Segundo, atual, acabei de dizer, não foi? Tem que ser o que aconteceu, está acontecendo no momento. E é uma coisa do nosso dia a dia, é algo cotidiano. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica classificada em... É o título auxiliar tem mais. Vamos trabalhar agora esses dois. O título, essa notícia aí é verdadeira, tá bom, gente? Eu pesquisei, saiu nos últimos dias, você pode depois fazer lá uma busca e você vai ter acesso a muito mais dessa notícia aí. Pesquisadores encontram cerca de 40 mil fragmentos arqueológicos no bairro do Recife. Viu como a letra está grande?
Isso aí é o título principal. Uma pessoa que vê isso aí no jornal, a letra está de uma forma que quando ela passar, por exemplo, na calçada e ver aquele jornal exposto, ela vai conseguir ler sem mais dificuldade. Então, se é uma pessoa que tem interesse nesse assunto, opa, vou parar aqui, vou comprar o jornal, vou verificar e saber o que está acontecendo. Logo abaixo do título principal, nós temos o título auxiliar. A letra já é um pouco menor, mas ainda é maior do que o corpo da notícia, tá certo? E é um pequeno resumo do que ali vai estar, é um complemento, vamos dizer assim, do que está escrito acima. No caso aí, peças que remontam à época de formação da cidade estavam na comunidade do Pilar. Segundo a prefeitura, trata-se do maior achado arqueológico urbano do país. Você sabia disso? Se não sabia, pesquisa aí essa notícia. Logo abaixo, o título auxiliar, nós temos a lide. O que é a lide, gente? É o primeiro parágrafo, e nesse primeiro parágrafo é um resumo da notícia como um todo. Uma pessoa que lê a lide, ela vai ter mais ou menos o conhecimento de toda a notícia. Como é pequenininha aqui, eu vou ler para vocês, tá certo? Crescido a partir do porto localizado no encontro entre os rios Beberibe e Capibaribe, o Recife é uma relíquia das mais importantes para a história do Brasil. Quase 5 séculos depois que a cidade começou a ser formada, nas imediações do Marco Zero, cerca de 40 mil fragmentos de estruturas que remontam àquela época foram encontrados no centro histórico da capital pernambucana. Então, você já sabe do que se trata a notícia lendo o primeiro parágrafo. E aí vem o corpo da notícia, que não são apenas essas 3 linhas, tá certo? É porque não tinha necessidade de eu colocar a notícia toda. Mas você pode aí pesquisar essa notícia. Então, você viu aí a estrutura, viu o gênero, e quando eu vi a notícia, deu vontade de pesquisar um pouquinho sobre os bairros do Recife. Eu encontrei um texto muito legal, só que o autor dele é desconhecido, tá? Eu localizei esse texto no site do Jornal do Comércio, então vamos ler. Se o nome do teu bairro aparecer nesse texto, diz no chat para mim, apareceu o nome do meu. Será que vai aparecer da professora Kedma? Vamos ver. Se aparecer, ela vai dizer no final, tá certo? Se ela quiser, né? Vai que ela não quer dizer, mas vamos embora. Conheci 2 irmãos que amavam Madalena, alta como uma torre. Um irmão enxergava pouco, mas o outro tinha uma boa vista. Um dia, um irmão assou um cordeiro no quintal de sua casa amarela. Eram 2 unidos, irmãos, que chegaram ao Recife, fazendo uma boa viagem. Um era engenheiro e só construía casa forte. Eram filhos do senhor Monteiro, que possuía uma linda pinacoteca e que fez uma nova descoberta. O navegador Vasco da Gama construiu uma canoa de sucupira, ornada de tegipió, em uma linda estância, onde havia um vasto espinheiro e muita jaqueira. Chegando à cidade, o general San Martín jogou uma bomba na casa do Emetério, tomou banho em um rio de água fria e mandou o Monsenhor Fabrício, que toda noite rezava o seu rosarinho, celebrar uma missa na sombra de um cajueiro, levando em procissão uma imagem de Santo Antônio e outra de São José. Uma índia, usando um lindo caxangá nas orelhas, numa noite de lua, viu um zumbi numa encruzilhada, correndo atrás de Bongi, na várzea do rio Beberibe, que era um verdadeiro prado. A índia conduziu a tiracolo uma capunga de palha. O senhor Arruda, bom cavaleiro, que muito frequentava o hipódromo, transportando barro do engenho do meio, encontrou na cidade uma universitária do Fundão, que era devotada de Santo Amaro e possuía uma grande criação de coelhos. Os 2 irmãos, depois que andaram exaustivamente por um campo grande, comeram muita macaxeira. Seus amigos ficaram aflitos e acabaram com a história graças ao trágico falecimento de ambos, que morreram afogados em um poço com formato de panela, com água cristalina de um perene parnamirim. Os irmãos foram enterrados ao pé de uma frondosa tamarineira. E aí, vocês gostaram do texto?
Uma pena que o autor é desconhecido, porque eu achei incrível a maneira, não é? Como ele cria uma história ali usando o nome dos bairros do Recife. E aí, pessoal, o nome do bairro de vocês apareceu no texto? O meu apareceu o nome Estância. E aí, professora, me diga alguma coisa. Larissa disse que o dela apareceu também. Ela disse qual é? Não falou. Larissa, agora você deixou a professora curiosa. Diga aí o nome do seu bairro, tá certo? Se você Espera ela falar. Vamos aguardar. Então, não só ela, tá certo, pessoal? Quem está aí assistindo, vai dizendo o nome do seu bairro, se apareceu. Se não conseguir agora, mas manda lá no YouTube, porque na hora de amanhã eu cito o seu nome e o teu bairro, não é? Se vocês observaram, eu ia falar isso no meio do texto, mas para não quebrar o raciocínio, algumas palavras apareceram em letras maiúsculas, como, por exemplo, coelhos. Coelho, a gente sabe que é um substantivo comum, deveria estar com letra minúscula. Mas nesse texto em especial, como ele está citando o nome dos bairros, então a gente deu um destaque colocando letra maiúscula. Então a pessoa que escreveu aí, né, está de parabéns, porque teve uma criatividade assim fora do normal. Criou toda uma história e usou aí o nome de muitos bairros do Recife. Vamos agora, estamos caminhando já, né, para os últimos minutos de aula, mas ainda dá tempo. Vamos conhecer um pouquinho da história de um bairro muito importante da nossa cidade, que foi citado lá naquela notícia que eu falei para vocês no início da aula, que é o bairro do Recife. Vamos lá? Enquanto isso, que eu vou aqui explicando, você pode continuar mandando as suas mensagens, tá certo? Inclusive, se o seu bairro não apareceu no texto, você pode dizer onde você mora, qual é o seu bairro. E quem sabe aí você pode pesquisar a origem do seu bairro e aprender um pouco mais. Então, vamos lá. Originado a partir de um porto, hoje chamado de Porto do Recife, o bairro do Recife surgiu no século XVI. No início, o bairro era chamado de Arrecife dos Navios e não tinha nenhum planejamento para construções de casas. As ruas eram construídas de forma aleatória. Então, veja aí, antes do bairro do Recife ter esse nome, você agora já aprendeu que o primeiro nome que ele recebeu foi Arrecife dos Navios. Vamos continuar. Somente em 1637, com a chegada do conde Maurício de Nassau, houve um planejamento. Em 1954, o bairro do Recife já contava, gente, com mais de 300 prédios, entre eles a Casa da Câmara, a Igreja do Corpo Santo, a cadeia e alguns armazéns. Em 1918, o bairro do Recife passou por uma reformulação, onde a construção de novos prédios foi inspirada em edifícios de Paris, na França. Naquela época era modelo de modernidade. Em 1980, o bairro é deixado em segundo plano, pois foi iniciada a construção do Porto de Suape. Na década de 90, que passou por uma nova restauração. A partir de 2003, o Recife Antigo foi alvo de diversas reformas consequentes de projetos da Prefeitura e do Governo do Estado para manter e movimentar o bairro. O bairro do Recife, atualmente, é um dos principais polos do Carnaval. Como principais pontos de visitação turísticas, há o edifício em homenagem ao frevo, que é o Paço do Frevo, que fica próximo à Praça do Arsenal. Há também a Torre Malakoff, a Casa dos Bonecos Gigantes, a Sinagoga Carrauzu Israel, o Museu do Caju Sertão, o Centro de Artesanato de Pernambuco, o Shopping Paço Alfândega e os recém-inaugurados Armazéns do Porto. As duas mais conhecidas são a do Bom Jesus, palco da Feira de Artesanato, que acontece todo domingo, e a Rua da Moeda, casa da famosa estátua do cantor Chico Science. Temos aí a imagem da Torre Malakoff. Se você não conhece aí o bairro do Recife, nunca foi, vale aí como programa de final de semana você com sua família visitar, tá certo? Então tá aí a imagem da Torre Malakoff. Aí por dentro
é a sinagoga que a gente citou na aula. Daqui a pouco eu digo o nome de novo, que é para eu não dizer errado, tá certo? Me perdoem. Essa aí é a parte interna. Eu já tive a oportunidade de entrar, de visitar. Muito bonita, vale muito a pena. Você aprende muito, tá, gente? Essas visitas, esses passeios, além de você distrair a mente, não é? Ter aquele dia diferente, mais leve, mas também você aprende muito sobre história, a história da nossa cidade, do nosso estado. Pronto, essa aí é a sinagoga Carrauzu Israel. Isso aí é ela por fora. Quem olha assim nem imagina, né? Por dentro, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Pronto, isso aí é ela por dentro. Não é muito, não só tem esse espaço, tá certo? Tem outros espaços. Vale muito a pena você conferir. Temos também o Passo do Frevo. Então, já teve aula aqui da Educa Recife, que foi feita nesse local. Vale muito a pena você conhecer também e aprender um pouco mais sobre a nossa cidade. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Aprendemos hoje, ou revisamos hoje um pouco sobre o gênero textual notícia. Amanhã eu espero vocês aqui do 8h30. Vamos continuar esse assunto, só que comparando notícia com reportagem. Já vai ficar a dica aí, pesquisa. Será que é a mesma coisa ou será que tem alguma diferença? Então, se você der uma pesquisada, já pode, amanhã, quando começar a aula, estar por dentro do assunto, que vai ser muito boa. Vai ser muito boa a aula de amanhã, como foi a de hoje, tá certo? Amanhã eu conto com a participação mais ativa. Acredito que estão assistindo, né? Só não interagiram tanto, mas participem. É muito bom para a gente ter a mensagem de vocês, tá certo? Agradeço a Elaine, como sempre, aqui participando, nos ajudando. E agradecer a professora Kedma. E ela já vai convidar vocês para daqui a pouco o quê, professora? Isso mesmo. Tá, a professora Abigail está encerrando a aula de língua portuguesa, mas não saiam daí, hein? Larissa, Pedro, Laura, permaneçam assistindo, que já tem uma aula bem legal de matemática. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Professora Kedma faz toda a diferença na aula, né? Como vocês aí também. Então, muito obrigada por estar comigo até agora. Como ela disse, não saiam daí, tá joia? Até a próxima. Tchau, tchau.